Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chaves. Opa! O programa anterior eu errei e deu um problema. Eu falei que era o 221, não, era 201. Então esse é o 202, tá? Esse é Dois Neurônios Incomodam, 202, ou Confraria do Condor, número 24. Tá bom? Vamos começar esse programa com Oba, Oba, Habemos Papa. Opa. Pedrinho, que é um vaticanólogo, pode falar um pouco sobre o novo Papa. Bom, ele nasceu nos Estados Unidos da América, em Chicago, mas era filho de imigrantes. Parece, pelo lado do pai, imigrantes norte-americanos mesmo, pelo lado da mãe, imigrantes franceses. Logo em seguida, ele entrou na igreja, teve uma carreira brilhante, até se mudar para o Peru, onde ele se encantou com a cultura peruana, chegou a ser bispo de uma diocese importante lá e nacionalizou-se peruano. Ele tem nacionalidade peruana também. Não sei se, segundo a legislação do Peru e dos Estados Unidos, você adquirindo uma segunda nacionalidade, você perde a anterior. Isso eu não sei. Eu sei que os irmãos dele já deram entrevistas aqui nos canais da internet, dizendo sobre o irmão. E parece que ele é um homem muito culto. Ele é formado, entre outras coisas, em direito canônico, que é uma coisa importantíssima. Eu tive algumas aulas de direito canônico na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dentro da cadeira de Direito Romano, que dizem que a Igreja Católica é uma continuação do Império Romano. Então, quem quiser ter um pouquinho mais de conhecimento, precisa estudar um pouco de direito canônico. O meu avô se dava muito com o bispo titular de Gero Cesareia, que era uma daquelas dioceses do princípio, que depois era dada como título honorário pelo Papa para alguma pessoa da confiança dele. Esse senhor era chefe de uma igreja na rua Tabatinguera, mas, na verdade, isso é uma conjectura minha, não posso provar. Ele era membro da Santa Aliança, que é o serviço secreto do Vaticano. E por que ele estava na rua Tabatinguera? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos vários tempos, foi a pedra angular do conservadorismo no Brasil. Então, ele ia sempre conversar com os senhores desembargadores lá e ficou tão amigo de meu avô que quando meu avô e minha avó fizeram bodas de ouro, ele que rezou a missa, e quando a minha irmã se casou, ele também que fez a cerimônia de casamento da minha irmã. Nesse caso, tem uma curiosidade. Quando um bispo vai celebrar uma dessas cerimônias de casamento, o nome dele consta do convite que as famílias vão mandar para terceiros. Pedrinho, uma volta ao Papa. Ao Papa. Pois é, mas isso tudo é importante dizer, para dizer que eu acredito piamente que quem escolhe o Papa é o Espírito Santo, não são os cardeais. Os cardeais são induzidos, são levados pelo Espírito Santo a eleger o Papa, que elegeram até com muita rapidez. Começou o conclave numa quarta-feira, acho que na quinta ou na sexta o Papa já estava escolhido, tá certo? Tá bom. Agora chega de Papa, Pedrinho, Tá porque bom. aqui é o seguinte, explica uma coisa para vocês. A gente gostaria que o Brasil fosse como eu e o Pedrinho. Opa! Tá? Porque eu e o Pedrinho é o seguinte, eu acho que esse Papa é a lesma lerda, é a mais do mesmo. E eu não brigo com o Pedrinho por causa disso. Tanto que ele fala do Papa, ele acha que o Papa vai dar certo, eu acho que vai ser a mesma M. Mas tudo bem, a gente continua amigo, né, Pedrinho? Então, Claro, vamos seguir em frente e vamos ao que interessa agora, que é a bandalheira geral em que estamos envoltos aqui nesse país que não merece isso. Vamos começar pela agência de turismo de Brasília. Aquela senhora, a primeira desgrama, a primeira desgrama foi para a Rússia uma semana antes. A Força Aérea, a FAB, ela tem um avião que é o A330, mas é o A330 versão carga. Para quem não entende, é o seguinte, todos os aviões podem ser versão carga.
Por quê? Você tira e põe os assentos, você tem uma espécie de uns trilhos embaixo que você pode parafusar assento com a distância que você quiser. Pois muito bem. Esse, eu imagino que ele seja do tamanho de um 777, ou seja, é o 777 ou 778 da Boeing, só que da francesa, da Airbus. Então, é um avião grande, cabe 240, 250 pessoas, sei lá, é enorme. Agora pensa o seguinte, ela foi sozinha? Não, ela não foi sozinha, ela levou uma entourage dela. Que a entourage seja pequena, 5 pessoas, ou que ela seja uma entourage grande, 20 ou 30, mesmo assim tem espaço para dedéu. Você usar um avião desse ao custo que é para fazer uma viagem daqui à Rússia, para levar a primeira desgrama, é meio fora de propósito. Então, para que use esse tipo de avião, que é a versão cargueira, eventualmente ele está levando mais coisa. Qual coisa que ele está levando? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar. O que ele estaria levando? Tem gente que fala que tinha 200 malas. Não sei, não vi. São conjecturas. Aqui a gente pode conjecturar o que quiser. Você então, nunca vai saber. Vamos continuar conjecturando, porque ótimo. isso aí é o seguinte, Pedrinho. Está colocado em sigilo. Então, de 100 anos. Não sei se é de 100, de 70, não importa o tempo, é de sigilo. Então, a moça, que não é tão moça assim, a cuidadora vai, né, com a entourage dela, que seja 15 pessoas, ainda tem um campo de futebol para brincar lá dentro, com quantas malas não interessa, porque a senhora não passa na alfândega. Ela tem isenção diplomática, então ninguém mexe na mala dela, pode levar qualquer coisa. Daí eu fico pensando o que poderia levar. Aí eu penso o seguinte, a Rússia, os bancos russos não estão no SWIFT. Exatamente. Ou seja, o banco russo não tem que prestar conta para ninguém do sistema bancário internacional. Você pode chegar no banco russo e colocar 1 trilhão de reais ou dólares, o que você quiser, e você não tem que explicar de onde veio, para onde vai. Não tem que explicar para o sistema bancário internacional, porque eles estão fora do SWIFT. Então, se você pensa assim nos paraísos fiscais, aí as ilhas Jersey, no Canal da Mancha, que é um paraíso fiscal, ou aqui no Caribe, Cayman Islands, British Virgin Islands. Todas essas ilhas têm banquinhos, é um banco só que o pessoal esconde dinheiro. Banco que tem uma agência só. Bom, muito bem. Então essa senhora pode ter levado qualquer coisa. Ela pode ter levado droga, ela pode ter levado dinheiro. Agora, a pergunta que fica é por que ela foi uma semana antes? Essa é a pergunta. E daí tem uma coisa curiosa. Letônia e Estônia, quando você vai fazer um voo internacional, ou qualquer voo que você vai fazer, tem duas coisas que você tem que fazer sempre. Uma chama-se manifesto. O que é o manifesto? O manifesto é as pessoas que estão no avião e os lugares que elas ocupam. Por no caso de um acidente aéreo, você poder identificar os corpos. Então, você tem o manifesto. Você sabe quem está no avião. Este avião não teve manifesto. Segundo, você tem a rota. E quando você faz a rota, você diz, eu vou passar por aqui. Lá em cima você não vê, né? As pessoas às vezes são um pouco naif, né? Ela olha para cima e diz, lá em cima vai para onde quiser. Não, tem aerovias. O que são aerovias? São estradas no céu. Tem estradas em alturas diferentes e direções diferentes. Você, quando vai de um lugar para outro, você escolhe uma estrada e você grava isso, você pede permissão. Então você vai passar aqui, ali, você vai se comunicar com cada um desses pontos. Estônia e Letônia não permitiram o avião da FAB passar por cima de seus países. Fica a pergunta por quê? A Estônia eu estudei um pouquinho, porque é o melhor lugar para os empreendedores digitais, chamados nômades digitais. O governo dá uma licença para você abrir empresa na Estônia, ter um cartão de empresário estoniano e abrir conta em qualquer banco estoniano, que os bancos estonianos estão no SWIFT. Dizem, quem entende mais desses assuntos,
de que o melhor lugar do mundo se abrir uma empresa digital seria Cantão de Zug, na Suíça. Mas os custos da Estônia são muito menores. Então, muita gente está optando por abrir empresas na Estônia e não na Suíça. Isso é super interessante, mas não explica por que o avião não pode passar por cima. Ou talvez explique. Não sei. Também não sei. Talvez explique, não sei. Agora, o que acontece? Eu conheço um senhor brasileiro que tem uma empresa na Estônia já há uns 5 ou 6 anos e oferece os seus serviços na internet. Enfim, uma vez ele gentilmente fez uma palestra para um grupo de amigos dele, e meus também, interessantíssimo. Por isso que eu tenho essas informações da Estônia. Porque o meu bisavô dizia que você precisa saber as coisas, como é que se faz, como fazer e como fazer para dar lucro. Eu já estou no segundo degrau dessa explicação. Mas aí, Pedrinho, isso aí, tudo é legal, mas não explica porque o avião não passou lá. Então tá bom, mas pode ser até que explique, não sei. Tem muito hacker lá embaixo, pode ser que os caras... Não sei também, porque hoje em dia a principal forma de guerra é a guerra eletrônica. Ninguém me diz que esse apagão do sul da França, Espanha e Portugal foi por acaso. Eventualmente não foi. Tem que saber quem seria, quem que mexeu na tomada. Na tomada, exatamente. Mas aí tem o seguinte, isso é passar vergonha. Quer dizer, quando um país pede para passar por cima do outro país com a sua aeronave e essa licença é negada, quer dizer, já é um tiro no pé. Bom, mas daí uma tem aeronave militar, não é uma viagem civil. Não, e daí tem um pior. Aí a Lituânia nem respondeu, ou seja, não me interessa. Vocês não passam aqui, pedindo licença para não passar. Então o avião presidencial, é o avião da FAB, é o avião brasileiro, está levando a primeira desgrama, então teve que fazer uma volta para chegar na Rússia. Gastou mais combustível e tudo. Bom, e depois de tudo isso, chega o cachaceiro. Né? Aí está completa a dupla. Né? E a dupla completa é colocada de escanteio pelo Putin. Ou seja, no dia da festividade, o cara estava lá com aqueles ditadores africanos no canto da direita, lá no fim. Né? Do lado do Putin estava o Xi Jinping, mas aí convém a gente falar algumas coisas que a gente estava até falando antes. Pensar, o Putin pode ser tudo, cara, ele pode ser ditador, está no poder há um montão de tempo, não importa. O que a gente tem que discutir é o seguinte, esse cara está a favor ou contra? Eu e o Pedrinho aqui nós concordamos, diferente da religião a gente bate junto. Ele não é o nosso inimigo. Tanto que eu sei de conversas que houveram, tipo assim. Maduro, que estava lá, só tinha gente boa lá, né, Pedrinho? Pô, era uma festinha assim. Aquele dono de canil cubano. Pois é. Só tinha gente boa. Aí, ouvi de fonte fidedigna que o Maduro teria meio que pedido assim, é o seguinte. Eu boto a guarda bolivariana, essas coisas parecem piada, eu estou contando para vocês, até eu não acredito, tá? Mas eu vou contar, cumpre contar. Teria dito, eu posso, o Putin, vem aqui, vou te contar uma coisinha. Eu vou botar a guarda bolivariana, se você quiser, para te ajudar lá na Ucrânia. Teoricamente, o Putin teria dito o seguinte, é o seguinte, não precisa, não põe, não quero... Não quero mexer com nada da América Latina. A ideia, como a gente começou falando aqui, como não tem SWIFT e os bancos lá aceitam qualquer coisa, a ideia é que deve ter muito dinheiro do Maduro lá e dinheiro do Carniça lá também. É suposição. É que nem a suposição do golpe do Bolsonaro. É tudo supositório aqui. Tudo supositório. Nós não sabemos de nada. Agora a gente ouve. Né? Ontem mesmo eu ouvi que teve gente que disse que o Maduro estava lá pedindo para ficar. Não acredito também, mas é o seguinte, o loirão, o laranjão lá, ele esperou o momento certo, na hora certa, quando isso aqui, quem joga snooker vai entender.
Às vezes você tem que botar a bola 2. E entre a bola 2 e tem uma outra bola, tá? Você pode fazer o seguinte, tem a bola 5, vai. Aí você joga com a bola branca, você bate na 5, a 5 dá uma carambola na 2 e a 2 cai na sexta. O Loirão esperou para fazer isso. Ele esperou que o Carniça fosse para a Rússia, que o Maduro fosse para a Rússia, e ele mandou os SEALs lá e tirou a Corina da embaixada, que é uma história que até ontem uma pessoa estava me perguntando, e os brasileiros? O que os brasileiros têm que ver? Os brasileiros estavam tomando conta da embaixada argentina. Exatamente. Então foi assim uma carambola legal. Ou seja, pegou o Maduro e o Carniça numa tacada só. Quer dizer, e ainda deu a glória para o Milei, que defendeu os patriotas venezuelanos anti-ditadura. Exatamente. É isso aí. Então, foi de mestre. Aí o cara não se cansa de passar vergonha, nem ele, nem a cuidadora. A cuidadora também, olha, é uma coisa assim assustadora. É tragicômico, para falar. A palavra certa. Exatamente. Bom, vamos lá, Pedrinho. Aí teve isso nunca acaba, não acaba nunca, o julgamento do Felipe Martins. Eu vi uma entrevista de um cara, um brasileiro que ele é da Interpol, acho, nos Estados Unidos. E esses caras seriam os primeiros a saber se o Felipe Martins tinha entrado ou não nos Estados Unidos. O que já se sabe sobejamente que o cara não foi. Mas o cara continua sendo julgado por uma coisa que não fez. Quer dizer, até quando vai a palhaçada? Eles querem porque querem. É criança birrenta. O cara... Como é que resolve com criança birrenta? Tem que dar uns cascudos, né, Pedrinho? Um tapa, né? Um tapa, uns cascudos. Um professor de português dizia, não diga o etapa, que é um galicismo. Senão fica etapa. É assim, é fase. Bom, aí é o seguinte, vamos continuar com isso. Daí, aquele português legal, Sérgio Tavares... Tá para lançar o documentário que ele fez. O Fake Judge. Fake Judge. Aguardem, Fake Judge. Adivinha quem é o Fake Judge? Adivinha. Vamos lançar uma pista. Adivinha. É o Glabro. É o Glabro. Isso. Tá, se não souber, procura no dicionário. Exatamente. Vocês vão aprender uma palavra nova. Tá a palavra é velha pra cacete, mas pode ser nova no uso corrente. Não é usado. Bom, mas procure no dicionário. E aí, o que o cara fala assim... Já nem é trailer, né? O cara chega e... Eu vi. Meninos eu vi. Como é que era aquela história? Tinha um poema. Meninos eu vi. Eu não sei. Eu acho que é Yuca Pirama, não me lembro. Pode ser. É como o caboclo que fala, éramos em 6. Quer dizer, nem o título ele soube ler. Bom, eu acho que é do Yuca Pirama. Tem um pedaço lá que eu não... Tu, cobarde, meu filho, não és. É um trecho. Alguma coisa assim. Tem aquele negócio como é... Eu sou filho do norte, eu venho do... eu não me lembro agora, mas é bonito, e o Capirama é bonito. Se você nunca leu, busca aí na internet e lê, porque é legal. Exatamente. Aí é o seguinte, o Tavares diz assim, o Tavares que disse, não vem me encher o saco, não falei nada, estou repetindo o que o Tavares disse, tá? Não sei se é verdade ou não é verdade, saberemos um dia. Exatamente. Que o personagem citado, o Fake Judge, usou do PCC para perseguir adversários políticos e descobrir coisas que não devia descobrir. Se isso é comprovado, ou fique comprovado, mostra as ligações umbilicais da mais alta corte desse país com o crime organizado. O que seria, para dizer no mínimo assim, vexaminoso. Mas... Procurar pelo em ovo. Sem o trocadilho. Sem falar de ninguém. Exatamente. Bom, aí, nesse momento em que estamos vivendo, hoje que dia é 12? 13 hoje. 13. Né? 13. Hoje é dia 13 de maio. 13 de maio. Bom, no dia 13 de maio de 2025, a gente está convivendo 24 horas por dia
com o maior roubo que pelo menos esse idiota aqui já viu. Assim, 90 bilhões roubado de velhinhos. 90 bilhões roubado de velhinhos. Mais 6 bilhões roubado também dos velhinhos. Então dá 96 bilhões. E aí eu vejo coisas, eu sou obrigado a falar aqui, eu vou dizer uma coisa, eu recebi hoje uma informação, a pessoa terceirizou, ou seja, ela recebeu e mandou para mim. Eu não sei quem foi o que gerou isso, mas é uma senhora que está falando num vídeo, dizendo que dentro do... É tão grande o negócio, Pedro, que tem muita gente envolvida. Então, dentro do bojo dessa roubalheira do INSS, estão metidos os irmãos Batista. Bonzinho. Gente boa. Eles então, que devolveram 200 bilhões e agora estão pedindo de volta. Pegaram de volta. Exatamente. Então, olha, tem coisas assim. Eu vou ler para vocês para não me enganar. Assim, dentro dessa fraude do INSS tinha uma lavagem de dinheiro. Talvez você possa esclarecer porque você entende mais dessa parte financeira. Tinha uma funerária que simulava mortes de aposentados para lavar dinheiro. Como é que funciona isso, eu não sei. Você mais ou menos tem ideia? Eu sei que há notícias também nos canais da internet que teriam achado na casa de um filho do cachaceiro, atrás de um quadro, um recibo de uma funerária que teria cremado uma certa personagem. Mas isso eu até fico pensando o seguinte... Por que cacete que o cara botaria atrás de um quadro o recibo de uma funerária que incinerou o pai do cara? Devoção do santo que estava retratado no eu acho que isso é papo puro. Mas esse negócio aqui, esse aqui tem nome e sobrenome. Esse aqui, a funerária se chamava Global Planos Funerários. Essa Global Planos Funerários era o pivô do esquema. Ela recebeu aproximadamente 35 milhões. E aqui... Peraí, vamos botar um parêntese. O descaro, a bandalheira, chegou a tal nível, Pedrinho, que quando fala em 35 milhões, eu tenho a sensação, eu que nunca vi 35 milhões na minha vida, tenho a sensação que, mas esse negócio é dinheiro de pinga. Exatamente. Como diz é menos que o que acharam no apartamento do Gedel Vieira. Pois é. 51 milhões. Mas você veja, a gente perde a referência. Exatamente. Porque é o seguinte, os roubos são de tal monta nesse país, a desgraça é tamanha, que você olha 35 milhões e diz, mas é 35 milhões, esses caras são micho. Então, essa aqui, o esquema recebeu 35 milhões. Da onde? Da CAP. K-A-A-P. Aí eu fui ver o que era CAP, porque o idiota aqui não tem que saber tudo, né? Então, é a Caixa de Assistência aos Aposentados. Então, a Caixa de Assistência aos Aposentados meteu 35 milhões numa funerária que matava de maneira fake aposentados para lavar dinheiro. É por aí a coisa. Não dá nem para entender, porque é tão maléfico. Para entender, né? Pois o Departamento do Governo dos Estados Unidos da América, o DOGE, não achou gente com 190 anos recebendo pensões ainda do governo americano? É maquiavélico, porque como é que o cara faz? Para onde vai esse dinheiro? Quer dizer, para onde vai, de repente está indo para a Rússia, eu não sei. Não, também não sei. Mas de repente, porque você não pode meter num banco, você não pode chegar no banco e dizer assim, seu gerente, é o seguinte, eu vim aqui, como é seu nome? Eu sou o Zé das Couves. Seu Zé das Couves, o que o senhor queria? Não, eu queria depositar 35 milhões. Você acha que é assim? Não é, porra. Não é. Agora, você chega na Rússia, você bota os 35 milhões lá e, Um outro lugar apropriado é o Banco do Vaticano. Também. Per Religione. E ele gosta dos caras de lá. Não é que eu gosto, é que eu estudei um pouquinho de história. Se os senhores lembrarem da eleição do Papa João Paulo I, que causou um furor na época. Então deram um chazinho para ele e mandaram para o além. Por quê? Porque na primeira entrevista ele disse que ia mandar investigar o Banco do Vaticano, o nome... Desculpa, eu não quero discutir com você, mas eu pergunto, onde estaria a Santíssima Trindade nessa porra desse momento que deram chazinho pro cara? Não sei. Mas ela estava no banheiro nessa hora. Não sei. O problema não é esse. Você não tem que... Veja só, eu sou especializado em mercado de capitais.
o Vaticano é a empresa mais bem-sucedida do mundo, né? Tá Tem uma 2.000 anos lá. história, tem uma história do casal americano de classe média baixa, vai a primeira vez para Roma, entra na Basílica de São Pedro e fica maravilhado com aquele esplendor. Aí a mulher vira-se para o marido e fala assim: para quem começou só com um burro velho, até que eles foram longe. Não? E foram mesmo. Aí eu estava falando pro Pedrinho, estava falando até... Bom, eu não vou falar disso agora, não, porque janela de Overton, vocês procurem saber o que é uma janela de Overton. Porque eu acho que Pedro foi o primeiro cara, Pedro, o discípulo, aquele que negou Jesus 3 vezes. Xará. Xará dele. Que disse que não... Que esse cara? Nunca vi falar. Eu nunca vi esse falar. Cara que deu esse Simancola aí, deu... esse cara... Foi enterrado de ponta cabeça. Esse cara... E por que, deixa eu só interromper agora. Não, tem faz que favor, interromper. faz Por favor. que Jesus escolheu ele para ser o chefe da igreja? Porque ele era um homem realista, assim. Ele era uma espécie de centrão da época. Então, a empreitada poderia durar mais se tivesse um homem realista. Tá certo. Aí, esse cara, talvez, tenha sido... Procurem saber o que é uma janela de Overton. O primeiro a usar a janela de Overton, sem saber que ela existia. Então, assim, opa, essa é uma onda legal, vamos surfar essa onda. 2.000 anos eles estão aí. Aqui em São Paulo eles são donos da Rua Direita quase inteira. E ninguém sabe. Fora outros terrenos enormes que tem aqui na cidade. Eu estou falando só de São Paulo. Exatamente. Bom, vamos continuar com o INSS, que a gente estava no bom caminho. Aí o INSS é o seguinte, além dessa caixa de assistência aos aposentados que fazia negócio com a funerária, tinha uma outra associação que é a APEM. Já ouviu falar? Não. Eu fui procurar. Associação de Aposentados e Pensionistas. Aí, que é essa associação? Onde ela está? Ela foi fundada em 2005. Certo. Governo do Carniça. Ele que fundou e está aonde? Aonde? Em Fortaleza. Reduto Eleitoral do Carniça. 2005. Tudo começa a encaixar, né? E aí a gente pensa o seguinte... Daí você recolhe esse bando de dinheiro, esses 90 bilhões, são bilhões, é muito dinheiro. Bom, depois tem mais 6 bilhões, então são 96 bilhões. Mas os 6 viram peanuts também. Então, os 6 bilhões viram peanuts. Mas será que cabe? A pergunta é a seguinte, ontem alguém me perguntou uma coisa que eu pela primeira vez notei. Você tem visto nota de R$200? Muito raramente. Não tem mais nenhuma. Por quê? Você, para levar esse dinheiro para fora, se levar em nota de 100, 200 malas não dá, porra. Tem que levar em Então, nota de 200. tem que ser nota de... Então não tem nota de 200 no mercado. Ontem alguém disse assim, quem é que tá? Eu estava numa reunião, quem é que tem uma nota de 200? Por acaso, o cara pálido daqui tinha de ser, eu tenho. Exatamente. Mas sabe por que eu tenho? Porque o Pedrinho, quando saiu, tinha uma, e ele foi pagar um troço com a nota de 200, eu falei, Pedrinho, eu vou te dar 2 de 100, me dá essa que eu vou guardar. Certo. Se eu não tivesse guardado essa, que eu tenho até hoje, certo. não tinha nenhuma, porque eu não vi nenhuma mais. Exato. Tá? Então é assim que funciona a coisa aqui na Taba, na nossa Taba. Bom, Não é Tabata, não. não, é Taba. É só Taba. É só Taba. Tá, sei lá, não é Taba. Bom, aí tá certo, devem ter posto o dinheiro no banco, daí eles foram para a festa. Foram para a festa, foram colocados junto com a escória mundial. Então a Câmara mostrava assim a escória mundial. Assim. Estava lá o nosso presidente, o de vocês, não. Estava lá. Pena que já tinha morrido aquele imperador do Império Centro-Africano, que diz que uma vez mandou um filho estudar numa universidade lá na Europa, e o menino foi advertido pela direção de que ele não podia levar um bebezinho da mesma coloração todo dia para as aulas. Ele falou assim, mas por quê? Esse é meu lanche. Ai, que horror, legal, Pedrinho, eu não posso rir dessas. Quem ri dessas coisas vai pro inferno, só pra você saber. Como eu não acredito em inferno, eu ri. Exato. Bom, aí eu vi a Janja numa dessas palestras. Eu não sei quem vai assistir palestra da Janja. Quer dizer, eu até sei, claro que sei. Claro que sei, todo mundo sabe quem vai assistir palestra da Janja. Ela diz assim,
ela dizendo, dizem que eu fico viajando. Eu viajo e vou viajar sempre. Que se dane. Que se dane. O que se dane é legal. O que se dane pode colocar junto lá na Estátua da Justiça com o Perdeu Mané. Perdeu Mané e embaixo que se dane. Essa é a primeira desgrama do país e eu digo também que se dane. Tá certo. Né? Se dane. Bom, aí nos Estados Unidos eu vi uma senhora, devo ter o nome dela aqui, porque tem que dar o nome dessas pessoas. Ela estava falando do seguinte, ela pesquisava, e eu vou falar disso porque é o seguinte, eu fui punido por falar da pandemia, das picadas, etc. Fui punido pelo YouTube, que devolveu o meu canal. Anos depois, agora, faz uns 4 anos depois, não devolveu. Eu vi, eles me mandaram uma pergunta se eu não concordava, o que eu tinha feito, etc. Eu expliquei, eu falei durante a pandemia que a pandemia era uma fraude, hoje todo mundo sabe que a pandemia era uma fraude e eu acho injusto que eu não tenha meu canal. Me devolveram o canal. Bom. Certo. Sobre novos ventos. Elíseos, lá do Laranjão. Mas aí é o seguinte, essa mulher, eu estava vendo ela dando uma entrevista, dizendo que ela trabalhava com ivermectina, cloroquina e tinha outros... Não, mas os dois principais eram esses. Ela trabalhava com isso e ela foi impedida de continuar trabalhando com isso, porque havia uma diretriz nos Estados Unidos que enquanto não tivesse, era assim, se tivesse um paliativo, um remédio que pudesse ir quebrando galho, não podia forçar a vacinação com as vacinas experimentais. Então brecaram a pesquisa dela, que ela estava fazendo, não deixaram seguir em frente. Então quem mandava na bagaça era aquele cara bonzinho, Anthony Fauci. Tá? Que recebeu o perdão antecipado. Ou seja, ele não fez nada, mas se tiver feito, não toca nele porque ele é amigo da casa. É como os papas de 400 ou 500 anos atrás vendiam indulgências para um pecado que o sujeito ainda ia cometer. É uma beleza. Aqui eu digo, os Estados Unidos, eu até escrevi, vou ler para você o que eu escrevia para vocês. Leia-se Fauci, não é Estados Unidos, é Fauci, é o Anthony Fauci. Exigia que não existisse tratamento viável para justificar a pressa em desenvolver a vacina experimental. Então, isso aí era negócio, mais que negócio. Era negócio e mais a ideia de eliminar uma parte grande da população. E o senhor Portões... O Portões estava por trás. Portões é bonzinho, ele queria eliminar só 1/3 da população mundial. E aí, Pedrinho, aí eu vi, sabe aquele ministro do STF que não consegue... Limpar a bunda, que tem o braço curtinho e a barriga enorme. Aquele lá dando, não sei se era palestra, um discurso. Ele estava fazendo campanha para um candidato do Maranhão. Você sabe que ele é de lá daquele pedaço. Ele foi governador lá. Fazendo campanha para um cara. Aí eu pergunto, Pedrinho, você fez a melhor escola de direito do Brasil, seu Largo de São Francisco. Você foi aluno primeiro da turma, primeiro de tudo, teve avô, pai, todo mundo era o primeiro lá. Então diz o seguinte, Pedrinho, diga para mim o seguinte, um cara do STF, ele pode ser político, ele pode indicar político, ele pode exercer uma militância política? Acho que não, mas sabe como é que é? Hoje em dia, um sujeito que achou muito, até hoje não acharam ele. Então me reservo o silêncio obsequioso. Tá bom. Como se diz na igreja. Vou ler seu silêncio como um sim. Bom, como um não, aliás, como um não. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Pedrinho, que é importante. Aí, então, com esse escândalo, essa roubalheira, puta, olha, Alibaba e os 40 ladrões devem estar se revirando na tumba, né? Porque de tão micho que eles eram. Tão micho. Aquela caverna cheia de olho do Alibaba é nada, sabe? E o cara tem até tapete voador agora, tem esse porra desse avião dele aí. Bom, e quer comprar um novo. Bom, aí tem o seguinte,
Aí, aquele pedaço que ainda tem um resto de vergonha na cara, resolveu fazer uma CPMI para resolver esse troço, para saber onde é que foi esse dinheiro. Adivinha quem não assinou o pedido? O pedido passou, ou seja, foi protocolado aqui. Foi protocolado, tá? Mas nenhum cara do PT, nenhum do PSOL, a esquerda inteira. Isso mostra uma coisa, é o seguinte: se você não concorda que investir em um roubo é porque você está envolvido. Claro, eu acho que é isso. Claro, mas né? Pelo menos era a lógica. Vigente até Aristóteles. Mas eu acho que, sei lá, eu posso ser idiota, né? Eu posso estar achando errado. Nós somos brasileiros. Uma espécie que a NASA vai mandar a gente estudar o brasileiro aqui. É verdade. Porque é um tipo de ramapiteco diferente. Cada um tem suas... O ramapiteco é ótimo. Exatamente. Somos ramapitecos. Exatamente. Bom, Pedrinho, eu quero terminar. Eu vi uma frase hoje, que eu disse, eu vou botar no programa, eu quero terminar com essa frase. Então eu vou terminar com essa frase, que é para vocês pensarem em casa. Mas isso aqui é que nem o Bolsonaro, quando saiu, o médico disse assim: porra, você come muito rápido, tem que mastigar melhor os alimentos. Então essa frase é para vocês mastigarem ela bastante antes de engolir, para entender o que eu estou querendo dizer. Porque está nas estrelinhas, como diria o outro. Tá? A verdade está nas estrelinhas. Tá? Ele não sabia que era entrelinhas, então ele foi estrelinhas. Para o lado mais fácil, claro. Presta atenção, eu vou dizer a frase e depois vou dizer tchau. É assim, ó. Leões, panteras são inofensivos, mas tome muito cuidado com as galinhas e os patos, porque podem ser muito perigosos, disse a minhoca a seus filhinhos. Quem disse essa frase foi Bertrand Russell, tá? Sobre a relatividade da percepção. O mais importante nisso tudo é o final, a relatividade da percepção. Tem gente aí falando que está defendendo a democracia, tá? Então, pense, o leão e a pantera são inofensivos. Perigosa é a galinha e o pato, disse a mamãe minhoca a seus filhinhos. Depende de quem você é, aonde você está, é o tamanho da ameaça. Digira essa e aguarde, a gente volta no próximo programa com mais escândalos. Vão ter muitos escândalos. Isso que neste programa nem falamos. Vamos fundar uma estatal, Escândalo Brás? Escândalo Brás. Isso que nesse programa a gente nem falou daquela tirada da Maria Corina Machado, da embaixada que estava sob os cuidados do Brasil. A embaixada argentina. Falou, mas não comentamos detalhes. Até porque os detalhes ainda não vieram à tona. Até porque talvez, se fosse esperto, o que não é. Aquele podrão ficava na Rússia. Ficava na Rússia. O galináceo também podia ficar na Rússia também, Rússia, tá certo. Né? Muito obrigado. Beijo para vocês, bye. Até a próxima terça-feira. Ótimo. Tem uma seguidora nossa que diz que fica esperando. Você sabe quem é? Godot. Um beijo para você. Esperando o Godot. Eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome eu posso criar problema para a pessoa de repente sem querer. Tá certo. Beijo. Tchau. Até o próximo programa, se Deus quiser. É isso aí.